Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para o último capítulo, tá? Do livro, beleza? Vou mandar lá no portal a correção do penúltimo capítulo, que nós falamos sobre os povos indígenas brasileiros. E hoje nós vamos falar dos povos indígenas da América do Norte. Capítulo 3, povos indígenas da América do Norte. É interessante a gente falar que o tempo todo a gente está falando de índio, desde os astecas, maias, incas, os índios aqui do Brasil. Só que a gente tem que identificar o seguinte, que cada grupo indígena tem a sua própria característica. É errado a forma que muitas pessoas colocam como o índio fazer parte de uma mesma raiz de cultura. Não. Cada povo que habitou uma região da América, ela tem uma característica diferente. Os astecas, que foram lá na América Central, eles tiveram uma característica de altas civilizações, povos agrícolas, que o tempo todo voltado para a produção de alimento, mas uma estrutura de império, uma estrutura centralizada, né, com governante, com cidade. Agora, se você olhar o índio do Brasil, já tem uma característica mais primitiva, já caçadores e coletores, né, mas vários povos. E dentro desses vários povos que vieram no Brasil, cada um tem uma característica diferente. Se a gente olhar, hoje em dia mesmo, se a gente for estudar os diferentes povos que habitam o Brasil, povos indígenas, você nota pela característica até a oca, que a gente fala oca, a oca. Tem umas que tem aquela oca central, que é gigantesco. Outros já é mais individualizado. A pintura do corpo, os acessórios são diferentes. Então, cada povo tem a sua própria característica. E quando a gente vai estudar os povos indígenas da América do Norte, a gente pega dois povos em especial. Os Inuites e os Siouxes, tá? Os Inuites e Siouxes. São esses dois povos que a gente vai estudar em especial. Lembrando que esse mês, esse segundo bimestre, né, pessoal? A gente já acabou o primeiro bimestre. O segundo bimestre agora, a gente tem trabalho para fazer. Lembrando que o trabalho ajuda muito na nota da prova, né? E esse bimestre também vai ter simulado. Então, pessoal, o trabalho que eu vou passar para vocês, o trabalho da página, anota aí. O trabalho está na página 199 do seu livro, é justamente nesse último capítulo que está o trabalho de vocês, na interação. Esse vai ser o trabalho de vocês. Aqui na interação pede para dividir em grupos. Não, você não vai dividir, você vai fazer todo esse trabalho sozinho. Você vai ter que fazer o seguinte, sobre os vários povos que habitaram a América antes da chegada dos europeus, também vimos que há entre eles mais diferenças do que semelhança. Sim, é isso que eu estou falando agora. As diferenças que existiam entre esses povos que habitavam a América antes da chegada dos europeus. Eles eram mais diferentes do que semelhantes. Uma das diferenças era a alimentação. Então, vocês vão produzir uma pesquisa sobre os três grandes grupos indígenas que são. Primeiro grupo, astecas, incas e maias, grupos indígenas brasileiros e os indígenas norte-americanos, que é o Inuit e o Sioux. Você vai ter que pesquisar a dieta desse povo, como que eles conseguiam esses alimentos, caça, pesca, agricultura. E no final você deve comparar essas informações, produzir um cartaz sobre essa pesquisa. Aí você vai tirar uma foto desse cartaz e vai mandar por e-mail ou pelo WhatsApp da escola. Mas tem que falar sobre a alimentação desses três povos que tá aí nessa parte. Você vai falar dos três, do grupo 1, grupo 2 e grupo 3, tá? Faz um cartaz e fala sobre a alimentação deles, tá bom? Olha só, pessoal, agora vamos lá. De cara, essa página aqui que começa o capítulo, ó. O capítulo começa com essa imagem de um nativo. Ele é Sioux ou ele é Inuit? O que vocês acham? Sioux ou Inuit? Inuit, né? Que é o povo que ficava mais na parte do gelo, tá bom? Agora aqui, ó. Marque o primeiro parágrafo da página 199. Eu vou ler rapidinho, marque aí.
Estima-se que quando o europeu chegou à América do Norte, havia uma população indígena de aproximadamente 25 milhões de pessoas. Esses povos nativos conformavam-se inúmeras sociedades diferentes entre si e compartilhavam costumes, mas também apresentavam traços culturais bastante diversos. O número de idioma falado era quase 2.000. O processo de colonização e interiorização dos Estados Unidos, da América e do Canadá foi acompanhado de um amplo ataque aos indígenas, que eram vistos como entraves ao desenvolvimento desses países. Isso gerou grande descréscimo do número dos indígenas na região da América do Norte, embora hoje várias sociedades indígenas vivam e se desenvolvam nessas regiões. Nesse capítulo vamos destacar os Inuits e os Sioux. Então, esse primeiro texto fala sobre esse genocídio que ocorreu em relação a esses povos que viviam na América. Esse território da América foi dominado pelos espanhóis, pelos franceses, pelos ingleses, e muitas das vezes, querendo levar a civilização dessa região, as terras desses povos nativos foram dominadas, né, pelos europeus. E muitas das vezes levava à guerra, né, à morte desse povo. Agora, você vai marcar aqui, ó, o segundo parágrafo que fala a depender. A depender. A depender da região onde estiveram instalados, esses povos desenvolveram práticas e hábitos que permitiram sobreviver em locais de baixíssimas temperaturas, como fizeram os Inuits, que ainda hoje vivem ao longo do Círculo Polar Ártico, em regiões do Alasca, norte do Canadá e Groenlândia. Esse povo não estruturou-se seu desenvolvimento por meio da agricultura. Ele não desenvolveu a agricultura, pois o frio intenso em regiões não tem como ter solos férteis. Por isso, nessa região, o clima é rigoroso. Os Inuits perceberam que era preciso preservar e cuidar da natureza e dos animais existentes nos locais. Uma das principais atividades dele é a pesca. Esse povo Inuit, eles vivem mais da pesca e que abrem buracos no gelo e buscam capturar peixes que vivem em águas geladas e que faz a carne do peixe principal item da sua dieta. Então, o principal alimento desse povo Inuit é o peixe, tá? Eles se mantêm aquecidos com a gordura do animal que eles comem. Porque como eles vivem em regiões muito frias, essa gordura do animal que ajuda eles a se aquecerem, né? Ter energia. Olha só, agora lá na página 200 tem um RA. Esse RA vai tratar sobre as casas dos Inuits, tá? Todo mundo fala assim, o iglu. Olha aqui o iglu, né? Lembra que vocês estudaram lá atrás do iglu? A casa dos Inuits. Olha só, outra coisa. Os Inuits constroem a sua habitação com pedra e madeira. Eles mudam de acordo com as estações do ano. Eles vão mudando, tá? No verão, eles ficam em cima do chão. No inverno, eles cavam o chão para garantir a proteção do vento e do frio. Ai, que legal, viu? No verão, eles fazem a casa em cima do solo. No inverno, eles cavam para se proteger do frio. Quando estão em expedição de caça, podem retornar para suas casas diariamente. Por isso, constrói cabanas de gelo chamadas iglus. Quando estão caçando, é os iglus, tá bom? Outro povo que também vive na região da América do Norte são os Sioux. Esses aqui, ó, pessoal. Os Sioux são aqueles índios que aparecem no Pica-Pau. Não tem o desenho Pica-Pau? Os Sioux são aquele tipo de moradia. Outro povo que se desenvolveu na América do Norte foi a sociedade Sioux. Esse termo está relacionado à palavra serpente, que era utilizada pelos grupos inimigos para ferir ao povo que se autodenominava Dakota. As áreas de desenvolvimento dos Sioux estão mais concentradas no território que hoje é os Estados Unidos da América, em uma pequena parte do sul do Canadá. Diferente dos Inuits, os Sioux tinham a agricultura como a base da economia, principalmente na produção de milho. Também praticavam caça de animais de grande porte, como búfalos e bisões.
e utilizavam toda a parte desse animal. Os ossos eram destinados à fabricação de arma, artesanato, o couro era para fazer a roupa. Então, olha só, grava aí. Os inuits, como viviam mais na região fria, eles viviam mais da pesca, não tinha solo fértil. Já os Sioux viviam da agricultura, mas também caçavam, tá? Animais de grande porte. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o genocídio que eu falei para vocês que ocorreu com esse povo. No segundo parágrafo. Pode marcar aí. Eu vou começar do primeiro, mas você marca o segundo. O contato entre os povos nativos da América do Norte e os europeus colonizadores alterou profundamente a base social dos índios. Os espanhóis, franceses e ingleses, e principalmente, buscavam explorar o território norte-americano. No entanto, no contexto da expansão comercial, no século XV e XVI. Esse exceto nos ajuda a compreender o contato entre o europeu e os indígenas. Inicialmente, esse contato foi amistoso. Passou a ser um processo de exploração promovido pelos europeus. Ao colonizar esse território, os europeus interferiam diretamente na sociedade por meio de busca de terras e das atividades econômicas que estabeleceram o trabalho forçado ao qual esse povo era submetido. Toda essa dinâmica passou a ser transformada em políticas formais de combater os índios. Por esse motivo, muitos grupos foram exterminados. Pode-se dizer, portanto, que houve um genocídio na América do Norte. Gente, genocídio porque todo o povo, tinha povos inteiros que foram mortos. Então, inicialmente, esse contato foi muito amistoso, mas depois virou guerra mesmo. Os índios tentando sobreviver e os espanhóis querendo exterminar, porque o índio não largava a terra. Agora, na última página, no 202, primeiro parágrafo, marque aí a cultura indígena. Mesmo com todo o histórico de exploração e genocídio, é importante destacar que os índios do norte americano não atuaram historicamente como vítima passiva e indefesa. A resistência organizada existiu e mostrou não apenas nos conflitos como na colonização e com governos, mas ainda permanece acontecendo por meio de preservação da cultura até hoje. É o seguinte, gente, a gente vê essa dominação do europeu nos povos indígenas, nos Sioux principalmente, no filme chamado Faroeste. Já ouviram falar de filmes de faroeste? É sempre um homem branco, europeu, ali naquela batalha com o índio. Isso ali, esses filmes de faroeste mostram o europeu querendo dominar a terra do índio. E mostra o índio resistindo, ele resistiu sim. E a maior forma de resistir a essa dominação é ele continuar preservando a cultura. Porque até hoje esses grupos sobreviventes, eles mantêm a cultura deles na região, tá? Então hoje, vocês vão fazer todo esse exercício aqui, ó. 201, 203 e 204. Na 201 é para responder no caderno. E não esqueça do trabalho, tá? Eu vou colocar lá no portal o passo a passo como fazer o trabalho, tá bom? E até a próxima aula. Faz toda a atividade e manda lá no portal. Beijo. Tchau!